Aqui é o Vitor Zorteia e eu estou gravando esse vídeo para ajudar vocês a entenderem um pouco do meu processo de criação através dos sistemas que vocês pediram como desafio. Então, começando do início, eu fiz o logo do projeto, na qual eu utilizei um ícone de um outro designer e fiz toda uma ideia em cima dele, desenhando um outro lápis. A parte do círculo eu transformei em um W, e toda outra questão eu fiz toda uma fonte mais circular para combinar com o ícone. E tudo no final eu chamei de Web Notes. Após isso, eu criei as páginas principais ainda no aplicativo de desenho para eu poder me organizar e saber exatamente o que eu estou programando, o que falta programar e por aí vai, e não ficar programando às cegas e perdendo tempo. Assim você facilita demais. Então, eu criei uma página de login, uma página de listagem de notas e edição ou criação, dependendo do que você está fazendo aqui, uma parte de configurações. Então, para ver o projeto rodar, vocês já estão com o meu Git, que está com esse projeto aqui. Vocês podem dar um ngServe. Eu não vou estar aqui, porque já tem rodando aqui. E ele está falando que está rodando na porta 4200. Então, se eu vir aqui no localhost 200, eu já vou ter o projeto rodando aqui. Caso vocês não tenham acesso ao meu código, por algum motivo especial, ou na hora de rodar deu algum problema, que eu acredito que não aconteça, eu também subi o projeto para o meu servidor. Então, se você digitar webnotes.vitorzorteia.com.br, ele já vai rodar aqui também automaticamente. Bom, eu sugiro que tente testar primeiro pelo código, eu acredito que vai ser mais fácil, mais rápido e tranquilo. Então, para começar aqui, eu fiz primeiro um módulo de autenticação, apesar de não pedir, mas no futuro eu vou explicar o porquê eu fiz essa decisão. Lembrando que esse sistema aqui tem só um front-end como base, não existe um back-end ou um servidor qualquer. Então, toda essa parte de autenticação aqui, ela não é muito segura. Por exemplo, vocês pediram para a gente usar o banco de dados do navegador. Então, a minha aplicação ela já setou aqui um usuário padrão, que é o admin, né, de administrador, e você vê que tem a senha aqui facilmente. Então, não é segurança, seria só mais uma demonstração do meu front, correto? Tem uma certa segurança, porque, por exemplo, eu fiz um guard, então se eu vim aqui direto na URL, ele não vai deixar enquanto eu não tiver acessado. Ou se eu digitar uma senha errada, por exemplo, como essa aqui, ele vai dizer que a senha está inválida. Então, supondo que eu não tenho acesso a esse banco de dados aqui e não tenho conhecimento dessa conta que o meu programa já setou, então eu posso criar uma conta com o nome, o e-mail, a senha e confirmar a senha. Ou também, se eu já tivesse uma conta e esqueci dessa conta, eu tenho o Forget Password. Novamente, não tem um back-end para mandar um e-mail. Então, o que eu fiz aqui foi só uma demonstração, algo que não seria na vida real. Por exemplo, se eu colocar um e-mail já cadastrado aqui, ele me retorna a senha para o usuário. Num sistema real, não seria assim. Então, eu mandaria para o back-end mandaria um e-mail e eu mostraria para o usuário a resposta que o back-end está dando para o front. Então, méritos à parte, vamos criar um usuário aqui para essa demonstração. Então, o nome que eu vou usar vai ser o meu mesmo, o e-mail eu vou usar o meu e-mail pessoal, porém a senha eu vou usar uma senha diferente do que está salvo no meu navegador. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e registrar. Então, já me deu um oi e já disse que foi registrado com sucesso. Então, se eu vim aqui, novamente, se eu tiver com a senha diferente, igual está agora, ele vai dizer que está inválido. Mas se eu colocar a senha que eu cadastrei, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já vou rodando aqui. Então, já entrando aqui no projeto, vamos falar um pouco do projeto do que vocês pediram aqui. Vocês pediram um sistema de notas, né? Então, dentro desse sistema, vocês pediram uma listagem de coisas para fazer, que eu separei aqui nesse arquivo de Word. Além disso, vocês me deram alguns bônus de coisa para fazer, coisas não obrigatórias, mas contam uns pontinhos a mais se fizer.
E além disso, eu fiz algumas coisas que não está no bônus, mas que eu acredito que vai adicionar bastante no aplicativo de notas e que eu não perderia muito tempo programando, afinal, o tempo também, o meu tempo de criação também vai ser avaliado. Com isso em mente, a coisa que tem que ter em nota, o principal que tem que ter no aplicativo seria adicionar notas, listar notas, ler nota, editar nota, deletar nota. E vocês não colocaram como prioridade, mas se tivesse tempo, um layout bonito. Bonito é relativo, mas como eu me preparei desenhando as telas, eu também me concentrei um pouco na beleza do layout. Então, vamos demonstrar aqui, adicionar uma nota com o meu título, vocês pediram com o título. Então, my first, já tem um aqui que já está salvo, então my first note. Aqui vai poder ter uma tag, no caso eu ainda não tenho tags cadastradas, eu vou mostrar no futuro. My text. Então, se eu salvando aqui, a nota foi salva com sucesso e já está aqui salva. Né? Eu posso ver aqui novamente, ela está aqui. Então, na lista de vocês, adicionar nota já foi feito. Afinal, ela já está no banco de dados aqui. Você vê que o meu próprio sistema já adicionou algumas coisas novas, tipo o user, que é o usuário que está logado, users, todos os usuários cadastrados, o trash, que é a lixeira, eu vou demonstrar mais na frente, e o notes, a nota cadastrada, tem aqui a nota que eu acabei de cadastrar. Então, já está feito aqui, vou pintar de verde. Se eu criar uma nota, outra nota com outro texto e salvar, você vai ver que vai estar listado aqui, organizado por data de criação, mas que ela está listando. Então, se eu colocar outra nota 2, mais um outro texto e salvar, ele vai listando aqui perfeitamente. Então, a listagem de notas do nosso CRUD está feita. No ler notas é só clicar aqui, então ele vai pegar o ID dessa nota e vai poder ler ela aqui, e isso com qualquer outra nota da nossa lista. Então, acredito que ler nota também está feito. Agora, editar nota. Então, se ele abriu, eu pude ler a nota dentro de um formulário, então se eu já editar aqui, esse não é mais um outro texto, e dar um update, você já atualizou aqui, eu posso ver aqui que já está aqui, não importa se eu abrir outra, se eu ir para outros módulos, ele vai continuar porque aqui no banco de dados a nota já foi atualizada. Então, mais um item aqui feito. Deletar notas que eu alterei um pouco, foi o que vocês não pediram, mas era algo que não era difícil de fazer e que daria um up no nosso projeto, que seria a lixeira. Então eu criei um módulo, um componente aqui onde lista a lixeira, que você vê que tem um array aqui vazio no nosso banco de dados, improvisado, mas um banco de dados. Então se eu vir aqui e deletar esse daqui, a lista vai continuar ordenada por forma de criação e aqui vai estar na lixeira. Dentro da lixeira eu vou poder ter duas opções quando eu clicar na nota, que é poder restaurar ela e deletar permanentemente. Então, se eu restaurar, ele vai voltar por notas. Então, se você vir aqui em notas, vai estar aqui no primeiro usuário e vai ordenar de novo por data de criação. Então, ele não vem aqui para baixo ou não vem aqui por meio, ele vem aqui para cima porque ele foi o mais criado, o mais recente criado. Então, por exemplo, se eu jogar para a lixeira o do meio, que é a outra nota, e vim aqui na lixeira e vou, você vê que ele está aqui na lixeira agora e nas notas não está mais. Então, se eu vir na lixeira e restaurar ele, ele volta aqui para o meio. Então, se você for vir aqui no banco de dados, ele está aqui no meio. A outra opção da lixeira é deletar permanentemente. E isso não tem segredo. Eu deleto tanto da lixeira e você vê que ele não voltou aqui para notas. Então, aqui em notas ele não está. Então, deletou permanentemente.
Então, com isso, a gente já pode definir que a parte de deletar está concluída. A parte do layout bonito, como eu falei, aí já é uma avaliação de vocês. Eu fiz o layout mais clean possível, mais organizado possível, de um modo um pouco mais diferente do que o Bootstrap em si. Então, com isso, eu acredito que já ganhou uns pontinhos. Além do... E ali, como eu falei, a lixeira vocês não pediu, mas foi uma sugestão minha. Então, eu vou estar aqui como feito também. Além disso, vocês também não pediram um módulo de autenticação, mas eu fiz isso. Por quê? Porque um dos bônus aqui seria adicionar suporte de multiusuário. Como você viu aqui, eu posso fazer um logout, eu posso entrar como um admin, e as notas do admin não são as mesmas notas do usuário como Vitor. Então, não tenho nenhuma nota do admin. Por exemplo, se eu criar aqui nota admin, texto admin, e criar aqui, ela vai aparecer aqui, mas se eu entrar como Vitor Orteia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela não vai ter a nota admin aqui. Então, esse é o suporte de multiusuário. Então, suporte de multiusuário como bônus, eu já fiz aqui também. Além disso, vocês pediram para poder compartilhar entre usuários. Então, por exemplo, se eu entrar como admin aqui, anota admin, vim aqui em compartilhar, um simplesinho de compartilhar, ele vai listar todos os usuários e você tem a poder compartilhar ou não. No caso, eu vou compartilhar aqui para demonstrar. Se ele já estiver aqui, você voltar, você vai ver que já está marcado aqui, então já está compartilhado. Se eu deslogar e entrar como Vitor novamente, você vê que a nota admin já está aqui para mim também. E ela está compartilhada para o admin. No caso, eu posso também descompartilhar para ela, né? Então, se eu não compartilhar mais essa nota para o admin, novamente vou fazer logout para mostrar, e entrar novamente com o admin, eu não tenho mais nenhuma nota porque aquela já parou de ser compartilhada com ele. Né? Então, vamos entrar novamente como Vitor para continuar a nossa demonstração. Com isso, esse compartilhamento, eu fiz mais um bônus, que seria o compartilhamento de usuários. Outra coisa como bônus que eu fiz foi sempre organizar as notas na data de criação. Então, não importa se eu deleto aqui, se eu restaurar ela, ela vai voltar para o início, porque ela foi a mais recente. Se eu deletar do meio e restaurar ela, colocar de novo no array das notas, ela vai voltar para o meio. Então, ela sempre vai estar organizada por nota de criação, que é um dos requisitos que também vocês pediram como bônus, que era organizar as notas de visualização na lista. Então, eu vou marcar aqui como feito. Adicionar marcamentos de marca de grupos ou notas. Isso eu fiz através das tags. Então, aqui na configurações, no painel de configuração, que eu criei também é um bônus, eu vou detalhar mais no futuro, mas eu posso criar aqui, por exemplo, minhas notas sobre meu trabalho. Então, eu crio a nota aqui. Ou eu posso, sei lá, sobre minha casa. Coisas pessoais, por exemplo. Ou sobre notas sobre códigos ou JavaScript. Então, criei aqui, eu posso deletar, por exemplo, deletar sobre o trabalho, deletar minha casa. E a listagem aqui vai atualizando. Então, sei lá, sobre Angular. E tudo mais. Então, eu crio as tags. Além disso, então, aqui eu posso tanto criar uma, e aqui já vai estar a listagem das tags que a gente criou, ou eu posso editar aqui já está. Por exemplo, a nota admin, eu acredito que seja sobre Angular, e aqui eu vou escrever sobre rotas, não sei, por exemplo. E faço o update, a nota já foi
já foi atualizado. Se eu clicar aqui em voltar, você vê aqui que está nota de mim, aqui eu vou escrever sobre rodas e a tagzinha aqui do Angular. Então, se eu apertar aqui no Angular na tags, ele vai listar somente aqueles que estão marcados como Angular. No filtro vai marcar todos. Então, eu acredito que com isso a gente fez mais um bônus aqui, que é a marcação de notas, que é a tag que vocês viram, e além disso, a filtragem da recepção. Então, por exemplo, a outra nota é sobre JavaScript. Se eu atualizar aqui, já vai aparecer a tag aqui, que fica mais fácil de ver. Então, se eu apertar JavaScript, aparece só JavaScript. Todos e Angular. Então, aqui é uma certa de uma filtragem. Então, eu acredito que com isso também esteja feita a filtragem. Além disso, vocês podem pesquisar a nota. Você viu que a partir que aparece mais do que uma nota, já aparece um campo de pesquisa aqui. Então, se eu pesquisar nota, vai aparecer só o que tem a palavra nota, tanto no título quanto no texto. Por exemplo, deixa eu ver um aqui. Por exemplo, se eu escrever aqui é um outro texto, certo? Então, se eu escrever a palavra aqui, vai aparecer os dois, porque os dois têm a palavra aqui no texto. Mas se eu escrever nota, só vai aparecer esse porque tem nota somente aqui no título. Então, ele pesquisa tanto no título quanto no texto corrido. E com isso, eu acredito que a gente finalizou aqui no pesquisar. Mais uma questão que eu acho bem interessante aqui que vocês pediram, que eu não tinha me atentado a fazer até ler, seria o exportar e importar. Então eu criei 3 opções aqui para isso. Eu posso tanto exportar uma nota, né? Eu já ia falar, poxa, uma nota sozinha, na qual vai ter o nome da nota, o TXT. Ou aqui em configurações, eu posso simplesmente exportar todas as notas. Então, MyNote. Que é porque eu já tinha feito o teste antes, né? Então, se eu vim aqui em importar notas, eu posso vir aqui no MyNotes e vai importar todas as notas. Então, aqui as notas vão estar duplicadas, porque eu exportei as mesmas notas e importei. Então, vamos deletar elas aqui, só para demonstrar melhor. Por exemplo, ia exportar uma nota única, né? Que eu já tinha exportado, que era a nota ADMIN. Então, vamos lá. Configuração, importar. Seria um nota ADMIN. Vamos achar elas aqui na bagunça do meu computador. Então, nota ADMIN, eu importei. Então, se eu vim aqui, tá a nota ADMIN aqui importada. Com isso, tá completo mais uma que é importar e exportar. Para detalhar um pouco mais como eu fiz isso, na hora que eu importo e exporto, na hora que eu exporto, ele cria um TXT, na qual é um JSON, na verdade. Então, quando eu clico em importar, o sistema ele vai ler isso aqui como um string, transforma num JSON e faz todo o sistema de importação. Isso aí foi bem tranquilo de fazer e tá super fácil. Além disso, tem a possibilidade de um PDF. Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu clico no botão PDF, ele vai ter a opção de salvar aqui. Salva. E na hora que você abrir, tá aqui o título e a nota em PDF, tudo em texto certinho. Então, nota de mim. Aqui vou escrever sobre rotas, aqui vou escrever sobre rotas. Então, com isso também, sem segredo, exportação para PDF. Além disso, adicionar a versão para impressão. Então, isso aqui é um JavaScript simples sobre impressão, porém o que eu fiz? Existe um CSS, acho que dá até para eu mostrar aqui, no global. Não, perdão, seria exatamente, que é o Media Print, ou seja, quando entrar na versão de impressão,
o header, o menu secundário e dentro do o spam, dentro do form, eles não vão mostrar. Então, quando eu for imprimir, ele imprime somente a nota. Não sei se dá para dar um zoom aqui, vamos ver. Então, ele imprime somente a nota, não aparece todo esse ruído do site. E com isso, uma versão para impressão. Também concluído aqui. Adicionar a possibilidade de link de notas. Infelizmente, eu não entendi o que vocês queriam com isso. Se era... Por isso eu vou pintar de laranja, porque eu não entendi se era para criar um link aqui e eu poder mandar para as outras pessoas. Eu não entendi direito o que seria isso. Então, vou pintar aqui de laranja. O adicionar controle de versão de notas, eu imagino que seja... Vocês queriam algo como se fosse um Git, que vocês vão dando commits e tudo mais. Isso eu não teria tempo de fazer. E por isso eu decidi pular essa questão. No inserir imagens, eu poderia usar uma biblioteca do Angular, que seria como se fosse o WordPress, que você consegue criar texto como se fosse no Word, e ele transformaria em HTML automaticamente. E com isso você também poderia adicionar imagens. Mas eu resolvi não adicionar muitas bibliotecas para não complicar muito na hora de eu mandar para vocês. Então, com isso, eu também vou pintar de laranja. Tanto no nos arquivos Dockers e no Markdown. Por enquanto, eu ainda não tenho experiência. Eu acredito que quando eu entrar no Cox, eu vou poder pesquisar e estudar melhor sobre essas questões. Então, eu também não fiz e vou ficar devendo vocês com essa. Peço até perdão sobre isso, porque isso aqui realmente foi um erro meu. Criptografar as notas antes de salvar. Se você vir aqui no banco de dados, você vai ver que eu não criptografei. Eu poderia usar uma criptografia simples, na qual eu poderia fazer e desfazer, né? Mas infelizmente eu não tive muito tempo de ir a fundo nessa pesquisa e por isso eu resolvi entregar para vocês também sem esses arquivos. O guard de login, vocês não pediram, mas como eu criei multi-usuários, então eu resolvi que isso seria algo importante, que não tomaria muito tempo. Então, se você vir aqui direto na URL, se não tiver logado, você não vai conseguir entrar. Então, é uma certa segurança. Então, esse guard de login eu acabei fazendo aqui. Além disso, uma questão muito importante, eu fiz todo o painel de configurações, onde eu posso importar e exportar o que vocês pediram. Eu posso limpar todos os meus dados, onde vai apagar as notas e as lixeiras. No caso aqui já está apagada, mas daria apagando. Eu posso deletar o meu usuário, não quero mais utilizar, posso deletar. Deixa eu entrar como Vitor Ortega, vai ser mais fácil a demonstração. Então, eu tenho aqui todos os meus dados, toda a lixeira e todas as notas. Então, se eu vir aqui em configurações, deletar. Deletei foi o usuário. Deletei o usuário. Então, se eu vir aqui inspecionar as aplicações, todas as notas criadas pelo Vitor não vai existir mais. O usuário Vitor não vai existir mais. Então, entrando aqui com o admin, você vê que está configuração. E além disso, eu tenho a criação de tags, né? My code, my work, sei lá, JS. Então, criar tags aí infinitas. Então, tudo isso seria dentro de configurações, que não foi pedido, mas eu acredito que dá uma organização melhor e uma liberdade maior para o usuário, então vou pintar de verde aqui feito. Então, eu acredito que mais que 70% de todo o projeto foi feito aqui no front-end. Acredito que não teria muito mais problemas do que isso e seria esse meu sistema e eu ficaria esperando o retorno de vocês sobre ele e sobre a questão do meu código, da limpeza dele e tudo mais. E lembrando que eu estou em frequente evolução, então caso tenha um problema com o meu código, uma coisa, é só falar comigo que eu estou à disposição a sempre melhorar e sempre a ter diálogo. Então, até a próxima.